Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Só um time paulista ganhou na rodada, só que ele agora é o líder do campeonato. São Paulo Futebol Clube, depois de muito tempo, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. No jogo que a gente vai comentar em detalhes, a gente tem uma honra muito grande hoje de estar recebendo um dos principais técnicos do futebol brasileiro, nosso querido Dorival Júnior. Vai conversar bastante com a gente. Intervalinho rápido, já a gente volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Até já! De volta com Mesa Redonda Futebol Debate, temos a alegria de receber Dorival Júnior. Daqui a pouco vamos conversar muito com ele, técnico cobiçado por todos os times. Sai alguém, Dorival, daqui a pouquinho estará de volta ao mercado. Michele Janela, muito boa noite. Boa noite, Flávio Prado, boa noite para você que está em casa acompanhando o Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só, você que participar aqui do Mesa Redonda, hoje vai poder ganhar um presente especial, um brinde especial da nossa patrocinadora Brasforma, um apoio para os pés, isso mesmo, ele tem regulagem de inclinação e pode ajudar muito na sua postura enquanto você trabalha, enquanto você estuda. É muito bom, gente, isso aí dá um alívio na coluna, que é uma maravilha, tá? Então, para você que participar, mandando um WhatsApp pra gente no número 994791633, 994791633, com perguntas aí para os nossos convidados, comentaristas, e pode mandar foto falando que está vendo Mesa Redonda, pode mandar vídeo, tá bom? Diz que quer o nosso brinde especial da Brasforma e participe também da nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. E é a seguinte, ó, depois da vitória sobre o Vasco, o São Paulo é favorito ao título do Brasileirão? Sim ou não? Participe lá, gazetesportiva.com. Legal, bacana. Boa noite, Dorival Júnior. Obrigado por vir de Santa Catarina atendendo o nosso convite. E responda, por favor, essa pergunta da Michele Janela. O São Paulo é o favorito à conquista do título? Boa noite a todos. É um prazer. Por que não? Eu acho que é um momento importante do campeonato e o São Paulo tá mantendo aí uma regularidade com resultados importantes. Agora, é apenas uma virada de turno e muita coisa ainda possa vir a acontecer. Tomara que o São Paulo sustente essa condição e mantenha esse bom momento que vem apresentando. Olha, conosco, como sempre, Vanderlei Nogueira, Miller e Vampeta, time completo, né? E daqui a pouco a gente vai fazer um grande bate-papo com o Dorival Júnior, um monte de perguntas para a Michele e vão ser colocadas para ele. Além de nós aqui, queremos a participação do amigo que está em casa. Vamos fazer o seguinte, ambiente de São Paulo e Vasco, ambiente de festa, mais de 50 mil pessoas, torcedor são paulino, na expectativa de assumir a liderança. E deu certo. Vamos ver. Domingão de casa cheia no Morumba. Torcida São Paulina na expectativa de ver o time terminar a rodada na ponta da tabela, na liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje liderança, tá no topo aí. O resto do campeonato todo aí, vamos ganhar. Eu acho que o time tá entrosado, acho que dá pra deixar a Sul-Americana de lado e buscar o título brasileiro. Foco no brasileiro. Foco no brasileiro, 7º título, é nóis. Hoje é golear o Vasco e assumir a liderança do campeonato. 2 gols do Nenê, 1 do Diego Souza e 3-0 São Paulo hoje. Assumir a liderança e mostrar que o Tricolor não tá de brincadeira não. Em busca do hepta. Vamos, Tricolor! Reencontro de Diego Souza e principalmente de Nenê com o Clube da Colina. O camisa 10 do São Paulo foi ídolo no Vasco nas últimas 3 temporadas. Tive uma passagem muito marcante e tenho um respeito muito grande. E então, para mim vai ser especial. Mas hoje eu estou defendendo as cores do São Paulo e vou dar tudo de mim dentro de campo para a gente conquistar essa vitória tão importante que pode nos deixar aí na liderança. Duelo especial também para Éder Militão se despedindo do São Paulo, fazendo seu último jogo antes de seguir para o Porto de Portugal. Falando no exterior, tinha até torcedor americano apoiando o tricolor. Flamengo perdeu ontem, né? Né? O americano tá por dentro, né? Tem influência sua aí, né? Com certeza! Isso sem contar aqueles que registram o ídolo na pele. O fã de Rogério Ceni apoia a volta de Sidão à meta São Paulina. O Sidão só precisa que nós, São Paulino, dê uma confiança maior para ele. É um bom goleiro e merece nossa confiança. Tamo junto, Sidão! É nóis! E foi assim, com Sidão no gol, Nenê, Diego Souza e na despedida de Militão, que o tricolor entrou em campo empurrado pelos quase 50 mil torcedores. Na
última quinta-feira, neste mesmo Morumbi, o São Paulo perdeu para o Colón da Argentina pela Copa Sul-Americana. Derrota que não alterou em nada o ânimo da torcida e deles, dos jogadores. O time de Diego Aguirre começou a construir a vitória logo no comecinho do jogo. No final, 3 pontos mais no Brasileirão e liderança garantida no término da rodada. Fato que não acontecia desde 2015. Como há muito tempo São Paulino não dizia, segue o líder. Depois nós vamos falar do jogo especificamente, mas, Milé, a euforia do torcedor é justa? Você entende que sim? Boa noite, Flavito. É justa por conta que o torcedor, ele vai muito pelo coração, né? Ele torce de uma maneira totalmente diferente em relação ao ex-jogador. Mas é justo sim, porque o Aguirre conseguiu consolidar a equipe numa regularidade muito boa no campeonato. E o torcedor, quando os resultados vieram, começaram a acontecer. E é claro que a torcida do São Paulo, quando o time está bem, sem dúvida nenhuma, ela comparece como fez no ano passado. O time estava, ao contrário, mal e compareceu mesmo assim. Então, acho que o torcedor São Paulino não é um torcedor de ocasião, é um torcedor que comparece independente das circunstâncias. E as circunstâncias hoje são favoráveis ao São Paulo, líder do campeonato, né, com todos os méritos. O time que estava lá embaixo, o Aguirre pegou e deu uma ascensão muito boa. Então, isso empolga, sem dúvida nenhuma, a nação são paulina. Ô, Vampeta, muita gente compara esse time do São Paulo ao Corinthians do ano passado, que não jogava um futebol empolgante, mas ganhava, foi chegando. Você, como é que você vê isso? Boa noite, né, Flávio? O Corinthians do ano passado quase a mesma competição. O Corinthians não estava disputando nada, né? Só da Sul-Americana, focou só no brasileiro. E o otimismo tem que estar mesmo, porque se você vem depois da Copa do Mundo, a sequência de jogos que o São Paulo teve enfrentando Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, o próprio Vasco, né? Se eu jogo no São Paulo, o que eu ia pensar? Faltando 3 meses para terminar o campeonato, o São Paulo vai receber de volta, vai pegar o Flamengo no Morumbi, Grêmio no Morumbi, Cruzeiro no Morumbi, e só sai contra o Corinthians, né? Quer dizer, eu começo a calcular os pontos também. Digo, opa, somamos um ponto importante fora de casa, ganha essa motivação, e depois de tanto tempo, o São Paulo, que é o único time da história que ganhou 3 campeonatos nacionais seguidos, né? Sim. Ninguém. O Corinthians tem 2, Palmeiras, Inter, Flamengo, mas ninguém ganhou 3 seguidos, só o São Paulo. Então é um momento de euforia mesmo, né? Mas ainda falta muita coisa. E a torcida comparecendo, né? A torcida ano passado estava comparecendo para não cair, agora está comparecendo para que o time seja líder, né? Ô, Vanderlei, pode uma euforia muito grande mexer com o time? Boa noite a todos. O torcedor do São Paulo está entusiasmado, a gente está falando aqui, já foi dito aqui. Tem vários motivos, né? Um deles, eu acho, é porque o cara coloca sobre a mesa aquilo que viveu no ano passado, numa grande pindaíba, né? Quer dizer, o time estava quase caindo, salvou-se, e aí ficou aquela história toda de que, olha, se ficar no meio da tabela no próximo ano, já tem que soltar rojões. Soltar rojões, ficar entre os 10 primeiros já é muita coisa, aos poucos o time pode melhorar, mas isso vai levar muito tempo. Aí chega na temporada seguinte, o time também está lá embaixo, aquela coisa toda, e vai subindo, e a coisa começou a se ajustar, a bola começou a entrar, até quando não joga bem, né? Quando o rendimento não é aquele que os torcedores esperam, nem a comissão técnica, a bola entra, os astros conspiram a favor. Só viu o primeiro gol, né? O Dorival está aqui, sabe que é assim, uma bola na trave pode levar para o céu ou levar para o inferno. Então, é muito importante. Então, está curtindo isso. E prestigiou quando estava naquele momento de dor e está prestigiando agora. Hoje, então, mais de 50 mil pessoas e teve mais um argumento. Poxa, vamos lá porque nós queremos registrar e participar do momento que o time assumirá a liderança do Campeonato Brasileiro depois de tanto tempo. E foi o que aconteceu, né? 1-1, bico do corvo e tal, mas 2-1, São Paulo é líder, dorme líder, algo que até os mais apaixonados, por mais que o torcedor seja apaixonado, quando a coisa começou nesse ano, não imaginava que num determinado momento, e antes da virada do turno, o time alcançasse a liderança do campeonato. Tem chance?
respondendo essa pergunta que já foi feita para você também. Tem chance? Claro que tem chance. Tem mais chance do que o time que está em 10º lugar. Tem chance. Agora, tem muita bola para rolar até o dia 2 de dezembro, quando vai terminar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver a bola rolando, então. São Paulo, com bola rolando, teve muitas dificuldades, mas venceu. É isso. Show! É hora de São Paulo e Vasco! E o tricolor paulista tem nas mãos, ou melhor, nos pés, a chance de assumir a liderança depois de quase 3 anos sem ficar no lugar mais alto do Brasileirão. São Paulo e Vasco na Gazeta. Aí a abertura pro Rojas, desviado, chegou no Militão, pode bater no gol, cruzamento, tirou, tá valendo, pra fora não, é gol! Gol do São Paulo! João Rojas! No bate-rebate deu a impressão que a bola iria para fora, mas foi pro fundo do gol! Vem Pikachu, joga na área, o desvio no segundo poste de cabeça! Houve um desvio do Sidão. Reveja aí, o lançamento na área, o desvio, e o Sidão foi buscar, pelo menos é o que marca o árbitro, escanteio Vasco. Traz por dentro Everton, segura, faz a abertura para o Militão, a condição é legal, Éder Militão, cruzamento no meio da área, subiu de cabeça para fora. Ainda ele, faz o drible, Rojas, Militão, volta o jogo no Lisieiro. Traz por dentro o Lisieiro, pode bater no gol, preferiu a cavadinha pro Rojas, chega Martin Silva. Dominou bem o jogador do Vasco, lançamento pro Pikachu, saiu na cara do gol, tá lá! Gol do Vasco! Joga sua pokebola no fundo da rede, Iago Pikachu. Lá na área os zagueiros de Vasco, de São Paulo, Diego Souza também tá por lá, na bola Nenê, o levantamento no segundo poste, subiu Diego Souza, a bola vai pra fora, vem Luiz Gustavo, colocou no meio, pro Pikachu, caiu, sentiu o jogador do Vasco, Pikachu, Sidão, bola no fundo, Giovani Augusto, na área tem o Galhardo e o Rios, Giovani pro gol, passa raspando a trave do Sidão. Vem contra-ataque tricolor, Lisieiro, foi derrubado, o juiz deu vantagem, Trellis, boa bola pro Everton, chega o Luiz Gustavo na recuperação e perdeu, Everton no cruzamento pro meio da área, o desvio, tá lá! Gol! A estrela do Aguirre, que colocou em campo o Trellis. O banco do São Paulo quer o fim do jogo. O banco do São Paulo quer o fim do jogo. Faltam 20 segundos. A bola alçada na área. Chega o Reinaldo para tirar. A sobra vai ser o Trellis para acabar o jogo. Para acabar o jogo. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. E esse líder é tricolor. Esse líder colocou mais de 53 mil pessoas hoje aqui no Morumbi. Final de jogo, São Paulo 2, 1 para o Vasco. A festa é tricolor. Dorival, a gente vai vendo o jogo e até aquele momento você vê que o time está super confiante, aí tomou o gol, perdeu a confiança, ficou claramente cedendo espaço para o Vasco. É bem complexo isso, né? Não, é muito complexo. Os momentos de uma partida, né, o que decidem um resultado, às vezes, até no momento mais difícil, mais complicado, você consegue, numa situação como São Paulo vive hoje, você consegue um gol, você encontra um gol, às vezes por merecer o resultado, às vezes por construir aquilo que já vem fazendo ao longo da competição.
como vocês disseram, eu não vi a partida, mas disseram que foi uma partida difícil, o São Paulo não fez um grande jogo, mas mesmo assim, os momentos, eles fazem com que as coisas aconteçam com naturalidade. E eu acho que isso é importante para o São Paulo, e o São Paulo está aproveitando muito bem isso. Vampeta aqui falou uma coisa que é fundamental. O São Paulo viveu, após a Copa do Mundo, um processo muito difícil, com jogos muito difíceis, e se saiu muito bem. Eu acho que isso daí foi uma prova excepcional para a sequência da competição e no final do segundo turno, quando os adversários estarão dentro do Morumbi. De repente, se o São Paulo sustentar essa posição ou ficar bem próxima dessas posições. Para poder decidir com os iguais. Exatamente. As Flamengo, decisões acontecerão aqui. Pelo menos nesse momento da competição, é o que tem nos mostrado. Ô Miller, e quando a fase está boa, é um negócio espetacular. São Paulo, hoje, foi o dia que ele mais errou passes em todo o campeonato. Ele errou 59 passes. 59. Muito acima da média. Chutou só 4 vezes no gol. Quando na média ele finaliza 8-10. E mesmo assim ganhou o jogo. E o Aguirre fez uma alteração que eu não faria. Eu estava comentando com ele, disse, eu não tiraria o Nenê e o Diego Souza para colocar o Carneiro e o Trellis. E o gol saiu pelo Trellis. Isso aí. Olha, Flavito, como resultado é incontestável, né? O líder do campeonato, o São Paulo, então o resultado ele é a prima-dona da competição. Agora, como dinâmica de jogo, como futebol, o São Paulo jogou um pouco no primeiro tempo. Onde criou não, o zagueiro foi com o pé mole, bateu no Rojas e acabou entrando, sorte do São Paulo. E o Diego Souza teve uma chance na cara do goleiro do Vasco, que ele acabou errando o chute e a bola foi na mão do goleiro. Demais, como futebol, o São Paulo não fez uma grande partida. No segundo tempo, o Vasco, que para mim tecnicamente é um time muito ruim, foi para cima. São Paulo tomou um gol, comentei com o Dorival aqui, o Bruno Alves, que estava substituindo o zagueiro titular, ele estava marcando o atacante de lado, não se marca atacante de lado, eu nunca vi isso, mas vi hoje na partida contra o São Paulo, contra o Vasco. E o Vasco, quando empatou o jogo, logo no começo do segundo tempo, o Vasco cresceu. Esse chute aí, do Pikachu, o Vasco já tinha empatado. Então o Vasco cresceu, ficou confiante, o São Paulo perdeu o meio campo o São Paulo não marca. O Hudson, junto com o Lisieiro e o Nenê, eles não marcam. O Hudson fica correndo atrás do seu adversário. Quando o volante corre atrás do adversário, é porque ele está mal posicionado. Não é, Dorival? Então o que acontece? O São Paulo, do Aguirre, ele foi muito ousado, ele arriscou. É bem verdade que Diego Souza e Nenê não fizeram uma boa partida junto com a equipe, não apareceram no jogo, e como ele tem banco de reservas, ele tem que usar. Então ele arriscou aqui e ele está de parabéns hoje por conta disso. No arriscar, tomou o gol e aos 35 fez o segundo gol. Quer dizer, então isso aí foi o mérito do treinador, que bancou as duas mudanças e os dois entraram, não muito bem, mas nas circunstâncias da partida, fez o segundo gol, o resultado veio, briga pelo título. Agora, o paradoxo da bola é interessante, porque quinta-feira o São Paulo, em termos de chances de gols, construiu mais do que hoje. Poderia ter ganhado o jogo tranquilamente pelas chances e oportunidades perdidas. Hoje não, hoje o São Paulo jogou mal, não criou muitas chances de gols, só uma, como eu disse, e essa do Trellis, que foi o segundo gol que dá a classificação, a liderança do campeonato para o São Paulo, mas, como diz o sábio, né, o último erro é o melhor professor. Ô Dorival, essa coisa do Miller falou, né, ele arriscou e tal. Tem muito isso, né, do treinador. Às vezes a gente tem ideias de jogo. Cada um tem a sua ideia, cada um vê o futebol de um jeito. E de repente ele fez uma coisa assim que a maioria falou, nossa, que é isso, meteu 2 atacantes e tal, e funcionou. Acontece muito isso, você faz a coisa com convicção e não vira, e às vezes você faz na intuição e vai. Tem que ter isso, né, Flávio? Por isso que lá dentro você tem que pensar um pouco diferente daquilo que esteja acontecendo. Só a lógica não vai te levar, de repente, a um resultado. E queira ou não, ele tem que usar. Em alguns momentos, é muito importante que você tome uma decisão. Durante a semana, sempre você observa que alguns jogadores se destacam. E o camarada pode levar aquilo para campo. Então, o treinador tem essa obrigação, né, de estar sempre atento
e observando que, de repente, um jogador que não esteja sendo usado, não esteja sendo aproveitado, ele possa ser o diferencial da partida. Eu acho que a Gui tem sido feliz em muitas alterações. Hoje, novamente, como vocês disseram, a entrada foi muito importante. É que eu estava viajando no momento das partidas, então não consegui vê-las, mas é um momento fundamental para o São Paulo e eu fico muito feliz porque o que nós passamos o ano passado e a torcida presente, o torcedor são paulino merecia um momento como esse. E eu acho que está tendo a satisfação de poder ver a sua equipe, assim, num período curto, entre o acontecido do ano anterior e uma recuperação para esse ano. E o que ele pensou, Flávio, só para completar meu raciocínio, o que o Aguirre pensou deu certo. Por quê? Ele tem 2 jogadores do lado do campo rápido. Everton de um lado, Rojas de outro. O que ele pensou? Eu tenho duas torres no banco de reservas, eu vou colocar esses 2 jogadores lá dentro da área e os 2 garotos... Ficar cruzando. Ficar cruzando, porque lógico que eles são altos. Ele abriu mão de entrar tocando. Ele falou, a opção era essa, uma bola parada, cruzada. Até porque já estava caminhando para o final da partida, então ele tinha que ter essa sensibilidade e essa decisão de ousar. E foi o que aconteceu. O que ele pensou deu certo. E, inclusive o Everton, ele cruzou com o pé direito, que não é boa dele. Ele cruzou, quer dizer, ele jogou... o Trellis é alto assim como o Carneiro, quer dizer, com o pé bom, deu uma cabeçada lá no contrapé do goleiro do Vasco. E no final do jogo, interessante, né? O Rojas deixou uma bola na cara do gol pro Trellis. Ele deixou a bola passar para lá. Tá? Eu falei assim falei pro meu colega assim, ó, tá vendo? No pé bom ele fez, no pé ruim ele fez. Ô Flávio, eu já tive experiência de ser treinador do Sub-20 do Corinthians, de ser treinador do Grêmio Osasco, do Nacional ali. O Dorival ainda tem atividade, o Mili também já teve essa experiência de treinador. E há uma mística assim, quando a gente tá dando treino, por exemplo... Eu lembro que o Joel Santana foi meu treinador no Fluminense e no Brasiliense, né? E ele foi contratado pelo Bahia, e o Paulo Maracajá era o presidente, e o Fazendão, campo aí embaixo, e o pessoal em cima, né? O Joel ficou olhando no coletivo e viu o Reinaldo Aleluia fazendo uma fumaça. Ele chegou pro presidente e falou, pô, gostei do Neguinho. Aí o Paulo Maracajá falou, é azarado. Esse Neguinho é azarado. Aí o Joel por dentro falando, toda vez a gente fala assim, dirigente, não entende nada. Pô, isso era sexta-feira, coletiva pronto, o Joel é apresentado no campo, domingo é Bavi. Começa o Bavi, vitória 1-0. O Joel já está pensando, vou botar o Neguinho, canela fina, fez uma fumaça no coletivo. Quando ele pensou no Reinaldo Aleluia, o Vitória foi 2-0. Ele falou, será que esse Neguinho é azarado mesmo? Chamou o Neguinho para aquecer. 3-0 Vitória. Ele desistiu de botar o Reinaldo Aleluia. Passado muito tempo, todo brasiliense, o Joel é contratado no lugar do Espinosa. Joel é apresentado, tá eu, Marcelinho Carioca, Oséias. Ele olhou assim e falou, Vampeta, aquele é o Reinaldo Aleluia? Eu falei, é. Você tem certeza que é o Reinaldo Aleluia? Eu falei, é, professor. Ele falou, então estamos mortos, vamos cair. E vocês caíram? Caímos. E aí, acabou sério. Aí jogando contra o Juventude, lá, o Reinaldo Aleluia deu um chute, a bola bateu no travessão, voltou contra-ataque 1-0. Ah, que é isso? Gol, não, Chapecoense, gol de... Edmundo jogou na Chapecoense? Não, jogou no Figueirense. Contra o Figueirense, ele soltou a perna, a bola bateu na trave, voltou, contra-ataque, gol de Edmundo. Aí o Joel falou, viu o que eu te falei? E aí, Vanderlei? Eu queria aproveitar o Dorival. O Dorival citou no ano passado, a torcida prestigiou no momento de dor, é verdade, né? Prestigiou mesmo, tentou ajudar o time também, e aí a coisa não rodou. E quando o técnico sai e o tempo passa, alguns meses, aí a coisa começa a engrenar. É evidente que o Dorival, que tem experiência nisso, está tanto tempo nessa caminhada, ele já parou para pensar, não rodou naquela oportunidade por esse ou por aquele motivo. Tem uma lista lá, né? Por que não rodou, você acha? Por que a coisa não andou, na sua opinião? O que faltou? A bola não entrou? Que tipo de avaliação você faz? Vanderlei, olha só. É engraçado isso, né? Mas eu cheguei no São Paulo, estava naquela situação, 17º, se não me falha a memória, alguma coisa assim. O Rogério tinha perdido muitos jogadores. Jogadores vendidos, saiu. Tanto é que os jogadores que haviam jogado contra o Santos em fevereiro, Miller, em julho, quando eu cheguei, tinham apenas 2 sendo titulares. E aquele processo continuava. Tanto é que eu cheguei juntamente com o Hernanes, Marquinhos, Petros, Arboleda, enfim, e alguns outros jogadores. Então,
foi um momento que nós, até finalizarmos o primeiro turno, nós penamos um pouco, faltavam 6 ou 7 jogos. Quando chegamos nos últimos 2 jogos, se não me falha a memória, do primeiro turno, e com isso conseguimos ainda alguns resultados, uma virada com o Botafogo lá no Rio, enfim, alguns resultados que ainda assim mantiveram uma pequena chama. Na virada do turno, nós começamos a abrir as semanas. E Vanderlei, o São Paulo, o ano passado, na última partida, ganhando do Bahia até os 43, 45, não me lembro bem o tempo que era, quando sofremos o gol de empate, nós caímos da primeira colocação do segundo turno para a terceira colocação geral. Então, eu estranho às vezes que as pessoas falam, o São Paulo não deu certo com o Dorival. Eu falei, poxa, o que queriam? Que a gente ganhasse o campeonato na situação que estava? Saindo do 17º? Saindo daquela condição e remontando o time no meio do ano? Bom, iniciamos o ano agora, eu tive 10 dias de treinamento, Flávio. E no meio da pré-temporada, eu perdi Hernanes e Prato, com 3, 4, 5 dias de pré-temporada, e chegaram Diego Souza, Nenê, Trellis. Então, assim, nós abrimos o Campeonato Paulista e logo em seguida... E chegaram mal fisicamente também, né? Totalmente. Nós não tivemos como treinar. Foram 10 dias de trabalhos. O Nenê, o Diego treinaram 5 dias e estavam à disposição para jogar. E a gente tentando fazer uma equipe, porque nós tivemos a Copa do Brasil desde o início. Eu não tive assim uma semana aberta após os 10 dias iniciais. Então, Flávio, sinceramente, nós não somos mágicos. E eu falava isso, que o São Paulo teria muitas dificuldades nesse início, porque nós mudaríamos a maneira do time jogar. Tanto é que eu pedia a todo momento um jogador de lado de campo. A única contratação que eu queria era um jogador de lado de campo, porque eu precisava de um jogador como o Everton, que depois chegando, deu um outro perfil para a equipe, deu uma outra condição para a equipe. Não é só a chegada do Everton, houve um crescimento. O Diego tem feito um belo trabalho aqui, pelo amor de Deus, eu não quero desmerecer de maneira nenhuma o que ele tem feito, que nem tenho como fazê-lo e jamais faria isso. Mas tudo iria acontecer de uma maneira natural. Agora, você não tem como fazer mágica trabalhando 10 dias e recebendo alguns jogadores e perdendo alguns outros que foram muito importantes. E qual foi a explicação? Nessa linha que você está falando, colocando as dificuldades todas, e elas são verdadeiras, claro, mas diante de todo esse quadro, qual foi a explicação? Já que as suas explicações são muito robustas, são fortes, mas qual foi a explicação para não dá mais, Dorival? A colocação da diretoria, no caso? Não, eu acho que é simples, a necessidade de resultados imediatos, não tem jeito, você não tem como justificar a todo momento, e queira ou não, o nosso início foi muito complicado, porque nós estávamos classificados para a fase seguinte do Paulista, certo, e classificados na Copa do Brasil, porque nós jogamos 7 jogos da Copa do Brasil, sendo 2 com o campeão e vice de Alagoas, que foram CSA e CRB. O que eu falo é a distância de você ir, voltar, não treinar, jogar o Campeonato Paulista. E no Campeonato Paulista, nós tínhamos 8 jogos que a equipe não tomava gols. Assim, em relação ao que vinha acontecendo no ano anterior, eu acho que a colaboração que nós demos em termos de uma estruturação do time, ela foi muito boa. Agora, realmente, o Campeonato Paulista foi pífio em termos de resultados. Muito em razão dessa sequência que foi atropelada. Era você ainda o treinador contra o Corinthians? Mas isso não é avaliado, né? Nos pênaltis, não. Aí já era... Então o atropelo foi muito grande, Vanderlei, no início de temporada. Não tinha como fazer de uma outra forma. Mas essa avaliação não é feita, né, Pepe? Não, jamais. Por quem decide, jamais. Não, eles dão uma cabeça e pronto. A carga de dificuldades que você tem, explicando até, didaticamente, né? Olha, não consegui treinar por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê, nego sai, nego entra, aquela coisa toda, mas isso não é levado em conta, né? Não, isso tipo de avaliação. Todos os times e o futebol brasileiro. Não é no São Paulo. Não é no São Paulo. Não é no São Paulo, é geral. É geral. Não, então é por isso que eu falo. Você vê a demissão do Roger, com quase 70% de aproveitamento, mas na comissão técnica do São Paulo tem o Raí, tem o Ricardo Rocha, o Lugano, que todo mundo fala assim, ó,
É sempre bom botar ex-atleta para participar, mas também parece que não tem força. Quando vem diretoria, conselheiro, nem os próprios ex-atletas conseguem segurar. O que é muito ruim. Porque realmente só bota então para figurar. Eles que dirigem, eles que aconselham lá em cima, não se metem na bola. Quando se mete, vamos ouvir primeiramente o pessoal do Vasco. Nós tivemos, inclusive, a grande oportunidade de vencer o jogo e não fomos eficientes o suficiente ofensivamente, mas também na parte defensiva. A gente não poderia de forma nenhuma dar um contra-ataque para o São Paulo. Empatando aqui, jogando contra o futuro líder, a gente tinha que saber jogar esse jogo. Nós conversamos sobre isso antes do jogo. Sabíamos que eles fariam uma pressão, jogariam com bolas aéreas para a casquinha do Diego e velocidade dos homens de lado. Conseguimos neutralizar, fizemos um primeiro tempo bom, um segundo tempo excelente. Eu achei que dentro das circunstâncias a gente inclusive poderia realmente ter saído com a vitória. Futebol é detalhe, fizeram sorte no primeiro gol, eu acabei por zerar a bola, o Rojas virou até de costas, a bola bateu nele e entrou. Depois a gente tomou o controle do jogo, teve uma falta com a cabecinha atrás, infelizmente a bola não entrou. E no segundo gol a mesma coisa, a gente não definiu a bola, eles numa felicidade imensa, se não me engano acho que foi o Trellis, cabeceou, fez um golaço. E futebol é detalhe, a gente não conseguiu fazer, eles fizeram dois em 2 erros nossos. A gente lamenta muito esse tipo de erro que a gente vem cometendo, estamos nos cobrando cada dia mais. Então a gente tem que tirar de positivo o belo segundo tempo que a gente fez. Tivemos até a oportunidade de virar o jogo e levar isso para o jogo de quinta-feira. Próximo jogo contra a LDU, um jogo difícil, vai ter que reverter esse placar de 3-1, mas vai jogar em São Januário com o apoio da torcida. O que esperar desse torcedor? O que o torcedor do Vasco também pode esperar do Vasco para esse jogo? Olha, é o jogo das nossas vidas, né? Porque além do brasileiro a gente só tem a Sul-Americana e claro que a gente vem de uma derrota de 3-1, mas a gente também sabe que tem condições de reverter jogando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. E será muito importante a presença deles para que a gente consiga reverter essa situação também. O time do Vasco é fraco, é time para brigar lá embaixo. É bem diferente do São Paulo, o novo líder. Vamos ouvir o pessoal do São Paulo. Acho que foi um jogo muito difícil. Nós veníamos com uma sequência de jogos importante y el time por ahí no esperaba un poco más de nuestro time, pero sentimos el cansancio de ter jugado quinta-feira, final de semana con Cruzeiro, 3 días antes con Grêmio. Fueron muchas secuencias de jogos y entonces acho que sentimos un poco. Estoy feliz por estar líder, mas esto, como falo siempre, falta mucho y tenemos que mantener una regularidad para seguir estando ahí en las primeras posiciones. Estava precisando voltar a marcar, voltar a pegar confiança. Acho que depois de vários jogos que não estava jogando, mas eu estou pensando igual que o time. Sou um time que nunca desiste, seguir continuando a trabalhar. E acho que hoje foi uma recompensa por continuar trabalhando da melhor maneira. Isso mostra a grandeza que é o Campeonato Brasileiro. São Paulo, um clube que tem esses títulos todos que tem, ficar esse tempo todo sem conquistar e sem ser líder de um campeonato brasileiro é difícil. O torcedor estava ansioso para que isso acontecesse e hoje a gente conseguiu dar um passo onde tem muita coisa para acontecer, mas é muito importante a gente estar ali em cima. É uma felicidade muito grande, batalha muito para chegar onde nós estamos hoje, e então realmente muito feliz por esse resultado. Foi um jogo muito difícil, eles estavam muito bem no jogo, realmente taticamente estavam realmente praticamente perfeitos, então muito feliz por essa vitória e a gente finalmente chegar onde a gente estava querendo já há muito tempo. E o lance Lux Color de hoje vem desse jogo. Um gol que significou a presença do São Paulo lá em cima na tabela.
Fazia 3 anos que o torcedor de São Paulo não comemorava. E esse gol do Trellis deu a São Paulo a volta ao primeiro lugar. Esse é o nosso lance Lux Color de hoje. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, a tinta que eu uso, a tinta que você usa. Esse gol foi tão bom quanto pintar com Lux Color. Pinte você também o gol do Trellis, o nosso lance Lux Color de hoje, a volta do nosso querido lance Lux Color. Dorival, você falava agora há pouco e o Diego Aguirre falou a mesma coisa. Não tem tempo para treinar, um sufoco, uma loucura. Isso também acaba tendo impacto no nível do jogo? O jogo cai muito? Os jogos caem. Caem e caem muito. É mais do que necessário você ter um período, não é só a recuperação do atleta, é para você chegar numa partida e ter condições de poder jogar com a intensidade que o jogo exige, além da preparação que é fundamental. Esse número de jogos que nós fazemos ao longo do ano, Flávio, isso aí compromete qualidade. Nós queremos quantidade e não qualidade. É o que nós estamos tendo nos últimos anos. Então, a gente fica vendidos como treinadores, porque nós somos cobrados por uma coisa que você não consegue fazer dentro da necessidade e daquilo que você pense. Não adianta, com semanas preenchidas, você tem no máximo um dia de treinamento específico. O restante é recuperação. Vitor, outro dia eu falava aqui, que o Aguirre vai ter que administrar bem a produtividade do Nenê ao longo, até o final do ano. E foi hoje comprovado que eu falei. Quinta-feira ele não deveria ter jogado, o Nenê. Deveria ter ficado no banco para guardá-lo para o jogo de hoje. Ele jogou quinta e jogou hoje. E hoje ele não compareceu. Não. Assim como o Diego Souza. Porque um jogador de 20 anos e um de 24 anos não tem diferença nenhuma em termos físicos. Um jogador de 30 anos com um de 35 a 37 tem toda a diferença. Então você pode ver que os dois, que foram substituídos corretamente pelo Aguirre, não jogaram nada hoje. Por quê? Eles não vão aguentar essa sequência de jogos, né, Dorival? Só jogo difícil, a correria danada do Campeonato Brasileiro. E viagem. Não tem jeito, Flávio, do jogador de 37 anos, de 35, recuperar a tempo para produzir aquilo que o treinador quer. Então o Aguirre vai ter que, principalmente o Nenê, que é o craque do time, vai ter que administrar bem a parte física do Nenê, porque não dá para ele jogar em alto nível no meio da semana e no final da semana. Ô, Vampiro, você falou de passagem sobre o Corinthians ano passado, que só tinha uma competição. E a gente viu na primeira matéria um torcedor falando, sair logo fora da Copa Sul-Americana para ficar só no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que é o grande adversário de São Paulo até agora, ele tem Copa do Brasil e tem Libertadores. Palmeiras hoje, por exemplo, o Grêmio ontem jogou com o time reserva, embora tenha vencido o Flamengo. O Palmeiras jogou com o time reserva. Isso ajuda o São Paulo também, né? Ajuda sim, em termos, porque você saiu de uma derrota. Porque a verdade é que o time grande tem que estar em todas as competições. Você briga direto a patrocínio, a dinheiro em jogo. Porque a exposição, porque você fala assim, pergunta para o torcedor do São Paulo se ele está feliz, se ele está feliz porque o São Paulo não está na Libertadores, não está na Copa do Brasil. Aí como perdeu, 35 mil pessoas estavam no jogo de quinta-feira, o jogo do São Paulo. Será que as 35 mil pessoas, ou quem estava em casa escutando a rádio, vendo TV, vendo o jogo, queria que o seu time perdesse? Vamos lá para tudo para secar, para perder, para ficar só no brasileiro. É tudo balela, porque ele falou, ó, já que esse caminho aqui tá ruim, vamos dizer que vamos focar só no brasileiro. Mentira. Você é feia, né? Isso é tudo história. Você acha que o torcedor corintiano queria o Corinthians no ano passado só no brasileiro? Vendo os rivais jogando aí o Flamengo, o Cruzeiro, o Grêmio, em Libertadores. Agora, a clube de futebol, eu estava conversando com o Galo no Atlético Mineiro, o diretor lá falou, ô Galo, pô, o Atlético Mineiro com a estrutura que tem, cidade do Galo, pô, desde 1971 não ganha um brasileiro. Vocês já foram campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, o próprio Grêmio mesmo. Você mesmo fala assim, ficam sonhando tanto com a Libertadores que chega lá, vai tomar um couro dos europeus. Claro. O Grêmio mesmo foi campeão da Libertadores, foi campeão da... Foca no brasileiro. Sabe quantos anos tem que um Grêmio não ganha um Campeonato Brasileiro, um Cruzeiro, um Atlético Mineiro? Fica aí, Corinthians, Palmeiras ganhando, São Paulo. Você pega aí os grandes clubes do Brasil, Internacional, quantos anos o Inter não ganha um Campeonato Brasileiro? Desde 79, né? Olha só. Aí, é bom, uma estrutura que tem, com a torcida que tem. Cruzeiro há muito tempo. Cruzeiro teve um bicampeonato recente, né? A molecada, tem 12 anos, ela pergunta assim, né? O pessoal falou, pô, mas o Atlético, antes da Libertadores, pois é claro. O Atlético era grande mesmo, o Inter era grande mesmo. Pô, é enorme isso, mas é isso que você falou, não tem título.
Não é campeonato regional, é café com leite. Não adianta que isso aí, ganhou, não sei, não adianta. Então tem essa coisa. Agora, é muito louco, porque as pessoas falam assim, mas tal time chegou. Alguém vai ter que ganhar. Alguém tem que ganhar. Olha em que nível chegou. De que maneira chegou. Lembra o time do Corinthians ano passado? Que ele decaiu de uma maneira absurda. Cara, ele tinha onde está sentado, Dorival? Que o time do Corinthians ganhou o campeonato no primeiro turno. Porque caiu. Isso que você falou, Dorival, em cima do que você falou. Se a gente quiser melhorar o espetáculo, nós vamos ter que partir para porque não tem condição. Flávio, eu entendo isso, essa colocação do Vampeta, e é a realidade. Se eu sou torcedor, eu quero que o meu time esteja em todas as competições. Agora, não tem como. Eu me lembro em 2015, nós tiramos o Corinthians, o Santos tirou o Corinthians da Copa do Brasil lá dentro de Itaquera. E na saída eu cruzei com o Tite, eu falei, Tite, você está saindo do campeonato da Copa do Brasil para ser campeão brasileiro. Por quê? Porque você vai ficar focado em apenas uma competição e não vai ter... Sobra tempo, né? E sobra tempo para preparar. Só dá você está com um probleminha no seu microfone, já vamos dar uma acertada nisso. Enquanto isso, a Michelle tem pergunta do telespectador. Flávio, muita gente mandando perguntas aqui para o Dorival Júnior, né? E o Rubens Milhão pergunta assim, Dorival, se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente como treinador no São Paulo? No São Paulo? Olha, é difícil você falar alguma coisa, porque numa competição que você assume com 10 dias apenas de treinamentos, do ano passado não. Eu acho que tudo que foi feito, olha, dentro de uma excelente condição e envolvemos todos os profissionais do clube. Esse ano, e olha que eu briguei na reunião da Federação Paulista por um tempo maior para que as equipes que finalizaram o brasileiro pudessem estrear um pouquinho mais tarde. Não tínhamos essas datas por causa da Copa do Mundo. Mas não tinham o que fazer. Eu recebi muitos jogadores ali na entrada, o Hudson mesmo, machucado, ainda sem condições de poder produzir o que ele vem jogando hoje, que é um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro. Diego chegando, Nenê chegando, me fugiu o nome, se apresentou muito tarde, ficou um tempo maior lá no Peru, o Cueva, desculpa. O Cueva ficou um tempo maior no Peru, também chegou em cima da competição. Então tudo isso daí teve um peso muito grande. E nós começamos a colocar alguns garotos que estavam na base do São Paulo e que eu acho que é um caminho também que eu estava tentando encontrar para que ajustasse a equipe dentro daquilo que eu imaginasse. Aliás, base é um negócio que está cada vez mais assustador no futebol brasileiro, hein? Base tem dois estilos. Uma que eles entregam para o empresário e outra que eles dividem com o empresário. E aí o moleque bom, moleque que pode jogar, só vai entrar se tiver algum esquema com o empresário. Flávio, eu estava vendo hoje o Pedro, né, que é o artilheiro do campeonato do Fluminense. Sim. E ele fez um gol contra o Bahia, foi 1-1 o jogo. E o Borussia Dortmund tem interesse, né? Aí, olhando, 50% só é do Fluminense. Não, que é um absurdo. Um absurdo. E assim, muitos jogadores que chegam no clube, jogam bem, mas são afastados. E agora os técnicos de alguns times até já falam, tem jogador de empresário, vai ter que jogar, tem que esperar a sua vez. Tá desse jeito. Estou falando de equipes tradicionais, não estou falando de qualquer coisinha, não. Está vergonhoso. Vergonhoso. Negócio de base. Você que é pai, manda para a Michelle a história que você tem uns montes. Pede dinheiro, fazem esquema, você tem que acertar com o empresário já chega no clube, já tem o diretor também para fazer um negócio. É uma vergonha. E aí, outro esquema que tem também, comprar Zé Mané estrangeiro. Não é craque, é Zé Mané. O Zé Mané que é pior do que o menino da base. Mas o Zé Mané chegou, tem que colocar, porque tem esquema de empresário por trás. É uma coisa absolutamente nojenta que está acontecendo. Dá um endereço, dá o nosso telefone para o pessoal mandar mensagem. Pode mandar no WhatsApp, mas aí é foto mais e vídeo. Mas você manda no mesaredonda@tvgazeta.com.br, aí manda ou no mesa@tvgazeta.com.br a sua história aí com isso. E, Dorival, como é que você lida com essa questão de empresários tentando influenciar no time, conselheiro falando para você fazer isso, aquilo, eles chegavam a falar para você também? Não, diretamente não. É natural que com os diretores, com o presidente de todos os clubes, eu acho que isso daí é um massacre diário. Quer seja positivo ou negativamente, quer estejam acontecendo os resultados ou não acontecendo, isso daí é um massacre diário.
O modelo de gestão dos clubes, ele compromete muito, não é? Queira ou não, você tem aí 300 conselheiros para dar satisfação a todo momento. Eu acho que isso daí é um problema muito sério. 99% sem nenhum interesse de ajudar o clube. Cada um está olhando o seu lado, esse é o negócio. Se eles fossem ajudar o clube, não, eu tenho opinião de não, cada um está olhando o seu lado. Tem o jogador. Tem grupos políticos, né? Cada um olha o seu. Tem o meu jogador lá, tem um esquema aqui, tem que trazer esse jogador. Aí o cara contrata um jogador e fica com crédito com o clube. Aí o jogador não funciona, sobra o pepino pro clube. Se funciona, sobra o lucro pro treinador. E quem cai é o técnico. Empresário. E quem cai é o técnico e o clube vai ficando. E o futebol brasileiro vai ficando uma África, né? Hoje o futebol brasileiro, ele briga nos mundiais com o africano, com o asiático, porque quando chega com europeus... Flávio, eu acho que se resume a uma situação. É o país da impunidade. Certo? Então, muitas situações são detectadas, muitos sabem do que nós estamos falando, disso tudo que você está pontuando, acontece diariamente na grande maioria dos clubes, só que não existe punição. Não existindo punição, o caminho está aberto. O Ricardo Teixeira está solto, o Marco Polo Leonero está solto, e tem material suficiente para não estar solto, né? Aliás, falando nisso, a eleição da Federação Paulista de Futebol, que tinha 2 candidatos muito ruins, o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o atual presidente, contra o Marquinhos Chedi, um já saiu fora, então vai ficar o ruim que está. Só tem um candidato agora? O outro já não teve. Os grupos que queriam tratar com ele parece que não conseguiram. Então, tinha 2 candidatos ruins, agora tem candidato único ruim. Vai seguir do mesmo jeito que está. Então aí vem aquela conversinha, está melhorando. Coloca alguns profissionais, algumas pessoas. Mário Silva. O Mauro Silva é um cara sério. Então, você coloca esse cara para ser seu respaldo. Alguém vai atacar o Mauro Silva? Alguém vai dizer que ele é mal intencionado? Claro que não, né? Aí você tem esses respaldos. Né? Olha, por enquanto vai dando aqui no site gazetesportiva.com que o São Paulo é favorito sim ao título do Brasileirão com 65% dos votos, viu? O pessoal está confiante no São Paulo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no jogo do Palmeiras. O Palmeiras na estreia do Filipão empatou 0-0, mas teve pênalti que o goleiro acabou defendendo. Vamos dar uma olhadinha. Olha, o Palmeiras que está de branco, atacou mais, forçou mais, mas o goleiro João Ricardo, né, fez defesas importantes, embora o nível do jogo tenha sido muito baixo. Não é muito baixo, jogo muito ruim, muito ruim. O América no contra-ataque tentava uma coisa ou outra. Aí teve esse lance de pênalti que aconteceu em cima do Moisés, a reclamação dos jogadores do América, mas o pênalti aconteceu. E o Jean, que bateu 13 pênaltis pelo Palmeiras, fez 11. E hoje ele acabou não fazendo esse gol. O América sempre tentando contra-ataque. Agora, felizmente, com a volta do Adilson Batista, que é um maravilhoso profissional, meteu essa bola na trave. Fico muito feliz com a volta do Adilson Batista ao mercado. Bastante. Foi muito boicotado, né? Porque ele acabou ficando em muitos clubes na sequência e foi muito boicotado, mas felizmente voltou. Imagina, a torcida da Ponte não deixou ele para a Ponte. Vê se pode, se a torcida pode decidir alguma coisa. Não dá, né? E aí, na estreia do Filipão oficial, um fraco jogo, um empate de 0. Ai, que resultado ruim, né? Bom, melhor que perder, né? Digamos que sim. E aí, Vampeta, mudou alguma coisa? Você que vê tudo, esse time tá com cara boa, não deu tempo de nada? Mudou, 3 volantes. Eu acompanhei o jogo do Palmeiras, né? Jogou Thiago Santos, Jean e Moisés, né? Lucas Lima flutuando, Johan e o Borra, né? Até para falar o nome depois dele. Depois entrou o Davidson. Depois foi mudando. Né? Teve a chance de pênalti com o Jean, que está voltando, passou muito tempo machucado, jogou com o Mike de um lado. A dupla de zaga já não foi o Dracena jogou o Thiago Martins com o Luan, que veio do Vasco. Quer dizer, um time totalmente diferente. Mas eu achei que ele mudou por causa. Não sei se o Palmeiras no meio de semana joga para Libertadores também. Joga, ele jogou com o time reserva. Ele mesmo falou que era o time reserva. Mudou tudo. E o América Mineiro, que veio na sequência muito ruim no campeonato, depois que o Adilson chegou, depois da pós-Copa do Mundo, foram, se eu não me engano, 2 vitórias e um empate. Né? Já saiu dali daquela zona incômoda perto do rebaixamento. Né? Vamos esperar. Como você falou, não me surpreende nada. O cara é demitido do Palmeiras com 70% de aproveitamento de ponto. Eu espero só que o Filipão consiga atingir 100%, porque 70% tá pouco, viu, Fábio? 70% não dá, 70% não segura. Ou segura, Vanderlei, o nome ajuda? O nome ajuda, claro que ajuda. Eu não tenho menor... Aliás, hoje nós conversamos com o Pavão, né, que é amigão do nosso Miller,
E ele disse num determinado momento da entrevista lá, com um linguajar de boleiro, com aquele jeito de boleiro, mas é aquilo que a gente, pelo menos vários dos meus companheiros de imprensa entendem assim, né? Que o jogador coloca o rabo entre as pernas, frase dele, aspas, coloca entre as pernas, quando o técnico é um técnico peso pesado, quando o técnico é experiente, tem bagagem, tem títulos, enfim, dirigiu jogadores importantes, é aquele cara experiente, né? Um treinador experiente. Então, quando é assim que ele chega para trabalhar, o jogador olha de uma outra maneira, né? Com mais respeito, são menos narizes torcidos, uma menor carga de contestação. É mais fácil para o treinador ter o comando da barca naquele momento. Eu até aproveito a presença do nosso queridíssimo Dorival Júnior para falar se é isso mesmo, se ele entende. Quando o jogador sente que está chegando um cara peso pesado, né, tem história para contar, ele vê de uma forma diferente. Com o Filipão é isso que está acontecendo, ou vai acontecer, sem dúvida alguma, antes de alguém chiar banco, sistema de jogo, substituições, é o Filipão. O que você pensa sobre isso, Dorival? Olha, Vanderlei, eu acho que existe, de uma forma ou de outra existe, é um fato natural. Agora, cabe ao profissional se posicionar. Eu acho que depende muito dele, da primeira atitude, da primeira reunião, das colocações iniciais. Eu acho que cabe muito ao profissional. A forma como ele se posicione inicialmente, eu acho que ele já mostra aquilo que ele deseja, aquilo que ele queira perante seu grupo e a maneira como ele espere o comportamento dos jogadores. Nós temos os problemas no dia a dia, a todo instante, ganhando ou perdendo, os problemas são diários. E eu acho que o treinador, ele nada mais é do que um gerenciador de problemas. Queira ou não, talvez a maior parte do tempo você passe necessitando de uma pessoa ao seu lado para que esses problemas sejam minimizados. Então, eu acho que os posicionamentos do treinador é que vão mostrar ao elenco se ele realmente tem condições ou não de estar à frente de um grupo. E queira ou não, muitos treinadores já foram testados de todas as formas. Talvez já tenham uma experiência muito maior em relação a esses pequenos detalhes. Mas eu acredito, Vanderlei, que a grande maioria dos treinadores no país hoje já tem um certo preparo e quando cheguem à frente de uma equipe profissional, já saibam como se comportar. Por isso que eu não vejo muita diferença nesse quesito. Eu acho que todos têm o seu valor e mostrem em situações oportunas aquilo que querem. Eu acho que o elenco, Flávio, desculpe, eu acho que o elenco sente como o treinador chega. Esse treinador, entre aspas, a gente sabe que ninguém é incaível eternamente, né? Mas esse treinador tem jeito de ser incaível, né? Quer dizer, eu tenho que embarcar naquilo que ele vai determinar, o sistema de jogo dele, nas ordens dele, naquilo que ele pensa, porque numa dividida vai sobrar para mim e não para esse treinador. Eu lembro bem, recuando um pouquinho no tempo, quando o São Paulo estava pisando na bola, patinando, o time entrava antes do jogo e na arquibancada a torcida gritava, Muricy, lembra dessa história? Muricy. O jogador ouve o seguinte, quer dizer, os caras estão prestigiando para valer o treinador. Claro, saiu o Muricy, eu sei disso, mas o tempo que ele tem de trabalho é mais forte, é mais seguro o trabalho dele lá. É isso que eu acho, Dorival. Eu acho que quando o elenco sente que o treinador é forte, ou pelo menos naquele momento está forte, e se ele tem uma história como ele tem a história do Dorival... Eu gostei do aquele momento. Aquele momento, claro. E quanto tempo dura aquele momento? Não, que pode ser 3 temporadas e pode ser 3 meses. Eu compreendo isso. Porque eu acho que assim... Eu sei disso. Mas não pode negar que o Filipão chegou forte. Não, claro, mas o Dorival falou uma coisa importante. Mas só para fechar, o Palmeiras chamou... Eu já falei isso no programa anterior, eu vou falar de novo. Chamou a cavalaria, né? Porque tem dinheiro, tem um elenco grande, contratou jogadores importantes,
enfim, investiu. Mas tinha o treinador com 70% de posse de bola, de pontos. Mas aí tinha cornetagem de conselheiros, de torcedores, o rendimento não estava agradando, mesmo com essa pontuação, estava pressionada a diretoria e muita gente entendendo que o elenco era, digamos, acomodado, que o Roger não tinha pulso, e isso tudo que se falava. Então, pontos nós temos. Não temos um cara que tem pulso. Não falei que é verdade. É o que se dizia. Então vamos buscar a cavalaria que vai dar uma enquadrada nesse grupo. Foram buscar o perfil do Felipão. É isso. Agora, tem uma coisa muito séria. E vocês jogadores, os três foram jogadores. Eu não sei se o cara... Porque algum tempo atrás até se aceitava mais o grito, bater na mesa. O Vampeta tem uma frase que eu gosto muito quando ele fala: todo mundo é pai de família. O cara não vai aceitar o berro e tal. E o cara vai ter que mostrar serviço com a bola rolando. E não estou falando que o Filipão não tem isso, eu só estou citando uma situação. Exatamente. Só o nome não resolve. Pode resolver por um mês ou dois, depois tem logo. Olha, Flavito, eu tive uma experiência que marcou muito a minha carreira na época áurea do Tele Santana. Nós fomos campeões da Libertadores na quarta-feira contra o Nils, você lembra muito bem, e no sábado enfrentamos o Vasco no Morumbi. Aí o Ronaldão tocou uma bola de lado, a torcida vaiou. Enfim, nós jogamos mal aquela partida. E no outro dia, no centro de treinamento, o Tele me chamou para conversar no campo. Tá? Falou: e aí, aconteceu? Tá? Aquela resenha de pós-jogo, né? Treinador e jogador. E ele falou isso comigo e eu já tinha detectado isso na minha casa, assim, na madrugada, tá? Ele disse assim: sabe qual é o problema? Que o grupo não pode se acomodar no meu nome. Porque o Tele tinha muita moral no São Paulo. Tanto é que... Poxa vida, até hoje. Então, ele falou assim: ó, se vocês se acomodarem no meu nome, daqui a pouco eu vou encher o saco e eu vou embora. Não, e o nome dele também vai diminuir. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se os jogadores do Palmeiras não têm o respaldo do Filipão, unanimidade entre a torcida, aquela coisa toda, hoje, mais que nunca, eles deveriam ter jogado muito melhor. Porque o time reserva do Palmeiras de hoje, estava falando com o Dorival Júnior, Lucas Lima... reserva, Lucas Lima, o Moisés, que até pouco tempo, o jogo passado jogou, quer dizer, então um time qualificado. Então, quer dizer, como a gente tem um respaldo muito grande do Filipão, é aí que a gente vai jogar mais ainda. Que esse respaldo tem que ser um termômetro positivo para mim, na praticidade, jogar mais. Não jogar esse futebol medíocre que o Palmeiras apresentou hoje. E eu acho, Flávio, que esse negócio da contratação do Filipão para dizer que é para acalmar o grupo, acho que é tudo história. A torcida começava a vaiar o Roger, e diretores também, conselheiros, enchiam o saco. Porque eu vou te falar, você pega o time do Palmeiras, você vai pegar os três, você vai pegar o Jailson, tem que dar graças a Deus por tudo que aconteceu na carreira dele, já no final de carreira. O Price está com mais um ano de contrato, em 40 e poucos anos, e o Everton veio contratado. Esses caras não fazem fumaça para querer brigar. Você vai pegar Mike e o outro lateral, que veio do Atlético Mineiro. Marcos Forte. Não é de tumultuar grupo. O lateral esquerdo, o menino veio do Cruzeiro, Diego Barbosa e o Vitor. Não é de fumaça. Aí você pega o Edu da Sena, que é um líder, mas é um líder do bem. Esse agrega só pro positivo. Vai pegar o zagueiro lá, o Thiago Martins, o Luan. Esses caras não fazem fumaça. Aí você vai, vamos lá pros volantes. Moisés é um cara do bem. Pode ter o Felipe Melo questionar alguma coisa a mais. Que também não quer dizer que seja do mal. Do mal, pode questionar alguma coisa pela liderança, por tudo que ele tem na carreira dele. Aí você pega o Bruno Henrique, né? O volante. Pô, o cara passou no Corinthians, onde foi, sempre visto como boa pessoa. O Lucas Lima acabou de chegar. O Borja e o Davidson. O Davidson. O Borja sai quieto, entra mudo e sai calado. Então eu não vejo isso, não. Quando chegou, trouxe o Filipão pra dizer que os caras lá não se dão, que o Dudu não fala. De repente ali só tem três caras que pode ser questionável. Um acabou de chegar, que é o Lucas Lima, tem personalidade, o Dudu, que estava louco para ir embora para a China. Eu não vejo essa guerra toda entre os atletas do Palmeiras, um monte de cobra com veneno. Não tem. Não tem essas cobras com veneno. Agora, se é lá no Corinthians, na época que eu jogava, aí não, era um monte de cobra com veneno que você tinha que saber como falar com o Rincon, olhar para o Marcelinho para ver se ele estava num dia bom. Às vezes a gente ganhava um jogo de 3-0, o Marcelinho não fazia gol. Ali no Pacaembu, você vê que fica aquelas fluorescentes, o Marcelinho tirava a chuteira, vinha quebrando tudo e a gente ganhando o jogo. Então você acha que contrataram o Felipão pela genialidade tática dele? Questão política, não.
É um cara que tem nome e tem bagagem, mas dizer que foi para controlar o grupo, não. Trouxeram o nome para cobrir, para dar respaldo para Cartola. Eu entendi isso. Não é para comandar esses caras, que esses caras não são essas cobras tudo. Eu quero ouvir o Dorival sobre o tema, afinal de contas é o treinador. Mas eu só antes quero falar sobre a Brasforma. Vou dar um recado para você que quer assistir os seus jogos favoritos no melhor ângulo. Vou falar da Brasforma, empresa nacional com mais de 30 anos, líder de mercado na fabricação de suportes para TV no Brasil. A mais completa linha de suportes para TVs, monitores, projetores, cabos HDMI, pedestais, apoio para os pés. Até hoje temos um para dar de presente aqui para você. E uma linha de antenas digitais sensacional. São mais de 100 produtos que podem ser encontrados nos principais home centers, varejos e lojas online. Você está precisando de mais espaço na sua casa? Quem não está, né? Coloque a sua TV num suporte da Brasforma. São diversas opções de suportes articulados, fixos e inclináveis e também suportes de teto, ideais para ambientes corporativos. Olha lá, teu escritório vai ficar muito legal. E você, instalador, seja inteligente. Na hora de escolher o suporte para o seu cliente, prefira a Brasforma, porque ela te oferece segurança, qualidade e até 5 anos de garantia. Aí você vai ficar bem com o cliente. Brasforma.com.br. Clique em onde comprar e encontre a revenda mais próxima. Brasforma, soluções para diversos ambientes. E aí, Dorival, essa história toda, chega o cara, ele manda, não sei, como é que é isso? Sabe, assim, olha, a primeira situação que levantam quando sai um profissional do clube, ou porque ele teve algum atrito, ou porque ele perdeu o tal do vestiário. Eu sou muito sincero, assim, eu acho que a maioria dos treinadores que foram ex-jogadores, mesmo os que não foram, e que tem um conhecimento de vestiário, eu falei aqui agora há pouco que você trabalha com problemas todos os dias, quer sejam em derrotas ou em vitórias. Você tem 30 jogadores, você tem 11 que jogam e 19 que ficam fora de um grupo, que não estão satisfeitos. Então, se no dia anterior você ganhou de goleada, aquela satisfação pessoal dos 11 é muito grande. Agora, a da grande maioria não é a mesma. Então, os problemas eles acontecem mesmo nas vitórias. Perder vestiário é muito relativo. Olha, o Vampeta agora enumerou aí vários jogadores que... Você vai pensar o quê do grupo do Palmeiras? Olhando de fora, sem estar participando, jamais eu vou levantar a hipótese de que boicotaram o trabalho do Roger. De maneira nenhuma. E nem que o Roger tenha perdido o vestiário. Conhecendo o Roger, não vendo o dia a dia, volto a frisar, não vendo o dia a dia deles, mas percebendo o que estava acontecendo. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Os resultados, os números, olha, algumas demissões que eu tive, aí eu cito Internacional, eu cito Atlético e algumas outras aí, eu tinha um percentual de aproveitamento do Santos agora, semelhante ao do Roger. Quase 70% de aproveitamento, com conquistas, com campeonatos. Chegando em finais, Copa do Brasil. Exatamente. E de repente, um momento negativo, você é atropelado por tudo que está acontecendo. Então, Flávio, vai muito do momento, vai muito da situação. Vai muito, talvez, do conselheiro que você não atendeu o desejo dele, porque você não é de esquema. Nós falamos aí esse cara começa a puxar e vai embora. Torcida uniformizada, você negocia com ela, dá para negociar, e fica assim, né? Eu acho que... mais uma vez, o Roger inicia um ano e não termina, né, o seu trabalho. Eu acho que isso é uma frustração muito grande, deixa uma lacuna aberta dentro do próprio clube. Agora o Luiz vai chegar naturalmente que sem tempo até para treinar. Também, vai pegar o trabalho no meio. Um trabalho atropelado, como seria comigo, como seria com qualquer outro. Seria com qualquer outro profissional. É um problema muito sério. Agora, é natural que, mais do que ninguém, ele conhece o clube, ele foi um dos maiores vencedores do clube, se não o maior, como treinador, é um vitorioso na carreira, não tem o que se falar, e tem todas as condições de poder reverter esse quadro, mas o Brasil caminha nessa situação, não adianta. Depois da parada da Copa, nós perdemos 70 jogadores nos times de Série A, 70 jogadores. Que campeonato acontece isso?
fora do país. Ao contrário, os caras se reforçam. Talvez. Os caras se reforçam. No Brasil, não. A gente perde. E aí vão querer que você os substituam com a mesma condição que os titulares anteriores teriam. O Fluminense perde um jogador como o Pedro, que pode perder a qualquer momento. Está aberto ainda já. O Flamengo pode perder a qualquer momento o Paquetá. Pode não querer vender. Mas se alguém chegar e depositar a multa e contratou, acabou. Então, eu estava vendo agora, o Pedro, os caras vão depositar o Borussia Dortmund, só que 50% só fica para o Fluminense. Então são 70 jogadores. Flávio, quem vai... E você tem tempo para trabalhar? O que ajudava muito era se o calendário fosse sério, né? Igual em qualquer lugar do mundo. Não é essa coisa invertida que eles fazem aqui. Fosse igual ao calendário europeu. Porque aí você ia perder 70 no começo do ano. Exatamente. No começo da temporada. Só que em condições de você poder repor. Digamos agora, nos últimos 3 dias, o Palmeiras perde o Dudu, o Fluminense perde o Pedro, o São Paulo perde o Everton. E aí? Como que vai repor um jogador desse nível? Complicado. E o Corinthians, hein? Dificuldades na partida desse final de semana. Vamos ver. Olha lá no fundo, pendurada na arquibancada sul da Arena Corinthians, a bandeira do Paraguai. Mas o Romero faz tempo se sente em casa por aqui. Aos pouquinhos o atacante conquistou o carinho e o respeito da fiel. Quem que é o melhor jogador do Corinthians hoje? Romero. A gente combinou antes? Não combinamos não. Desde quando ele chegou no Corinthians eu falei que esse moleque era bom de bola. Com a saída do Rodriguinho, ele acabou sendo o protagonista aí agora da equipe e agora ele está sendo o principal jogador do Corinthians. O que ele fez nesses últimos 3 jogos, não tem o que contestar. É o ídolo hoje da torcida. 3 gols no jogo, 2, é gênio, mito, Deus. Manifestação coletiva, espontânea, pra valer, é essa aí, ó, na hora da escalação. Adivinha quem é o mais ovacionado entre os titulares? Eu recebo sempre esse carinho do torcedor, não só agora, sempre recebi esse carinho de parte deles e fico feliz por isso. Tomara que essa confiança eu consiga fazer mais gol e devolver essa confiança para eles. Romero, para começo de conversa, tem o que a Fiel exige de qualquer jogador que veste esse manto preto e branco. Ele é a alma do Corinthians, mas ele é raça, pura raça. É o cara da raça, é o cara que faz tudo, deixa tudo dentro de campo. Volta para marcar, ele faz gol. Ele segue o que o técnico pede. Hoje é Romero e mais 10. Além de deixar o sangue em campo, esse cara é muito disciplinado taticamente. Superou críticas, ganhou confiança, evoluiu na parte técnica. Não é só ponta, atacante de beirada. Se precisar, atua também de centroavante. Tem feito gols pra caramba. O da vitória sobre a Chape na Copa do Brasil, os 2 em cima do Cruzeiro no Brasileiro, 3 dos 4 na goleada diante do Vasco no Rio de Janeiro. Romero tem calado a boca de muita gente, inclusive de quem torce por ele. Eu venho todo jogo do Corinthians e eu sofro com ele. Mas nesse último mês eu tenho que admitir, todos meus amigos corintianos estão me zoando porque ele está jogando muito e eu tenho que admitir. Não é unanimidade, mas Romero é o artilheiro do Timão na temporada e o goleador do Itaquerão. Em cena de novo, dessa vez, para espetar o Atlético Paranaense. Porém discreto, procura os espaços, procura a bola, movimenta-se. Tabelinha, vira o jogo. Pressiona o zagueiro rival. E ao lado de Cleison, Jadson e Pedrinho, não é feliz no primeiro tempo. Na média dos demais, sem grande inspiração com a bola. Sem ela, dispara para ajudar a defesa antes do intervalo. Volta dando o pontapé inicial. Carrinho, trombada, chute. A apresentação apagada do Corinthians, do Romero, que passa em branco
é substituído aos 40 da etapa final pelo Danilo. Isso é que dá acostumar mal a torcida. Então, eu mal acostumei a torcida, né? Mas é normal, eu tô jogando mais centralizado agora, né? É óbvio que eu também tô querendo fazer em todo jogo. Eu sempre trato de melhorar cada dia. Infelizmente hoje não consegui. E mesmo assim, Romero continua em alta com o torcedor no melhor momento de sua carreira. Alguma chance de você sair nessa janela, Romero? Não chegou nada ainda para mim. Como falei, sempre estou focado aqui no Corinthians. O dia que chegasse uma proposta, eu vou falar para vocês, mas ainda não chegou nada. Você acha que o Corinthians vai ter dificuldade para repor a peça? Com certeza, não tem. Não, só se trouxer o Cristiano Ronaldo. Mas não é louco. Ué. Seria uma boa o Cristiano Ronaldo, o Messi. Mas por enquanto nós estamos contentes com o nosso Romerinho. Nós não vamos perder o Romero, ele vai continuar aí no Corinthians. Falar sobre esse tema antes da gente ver o jogo, mas antes eu quero falar da Alibek. Você está à procura de alimentos deliciosos e saudáveis? Conheça a Alibek, importadora e distribuidora de conservas, nuts e frutas secas, desidratadas, glaciadas e cristalizadas, com uma imensa variedade. Castanhas, amêndoas, amendoins, mas uma delícia. Azeitonas, nozes, damascos, desidratados de abacaxi, goiaba e muito mais. A Alibek trabalha com uma grande variedade de produtos alimentícios, distribuindo para todo o Brasil. E hoje eu apresento, que maravilha, a pedido da Michele Janela, o pêssego em calda da Alibek. É importado do Chile, molhado numa calda extremamente saborosa e doce. Você pode servir de sobremesa ou até mesmo como acompanhamento. Cara, experimente, essa alegria para você, experimente o pêssego Alibek. Tenho certeza que você vai adorar. São mais de 20 anos no mercado, com muita qualidade e dedicação total aos seus clientes. Faça um orçamento agora. Ligue agora mesmo e fale com o representante. 11 3985 9830. Saiba mais acessando o site alibek.com.br. Alibek é tradição e qualidade. E o nosso querido Dorival Júnior vai levar um kit da Alibek lá para Santa Catarina. Então é uma maravilha. E outro detalhe, hein? Dica de supermercado bom. Você vai lá, tiver produto da Alibek é bom. Recomendo. Se não tiver que produto de qualidade, o supermercado de qualidade tem que ter Alibek. Senão a coisa está feia. Eu queria falar sobre esse negócio do Romero. Ok, ele está numa fase boa. Concordo. Ele é um jogador com limitações técnicas. Também é indiscutível. A torcida está apaixonada por ele. Ok. Agora, o Corinthians vai ter que pagar uma grana grande para ficar com ele. Até agora ele veio para o Corinthians, usou a camisa do Corinthians, porque se ele tivesse no Figueirense, na Ponte Preta, ele ia fazer os golzinhos dele lá e ninguém ia perceber nada. Está super valorizado porque está no Corinthians, está jogando na posição onde o Jô fez gol, está jogando na posição onde o Rodriguinho fez gol, e está jogando na posição onde ele está fazendo gol. Não estou desmerecendo nada, só estou colocando uma situação. Se o Carlinhos for lá, talvez faça gol também. Porque o sistema do Corinthians, até aquele Kleber jogou de zagueiro no Corinthians. Qualquer coisa joga lá de zagueiro. E veja, o Felipe jogou, o Pedro Henrique está jogando, o Pablo jogou e joga muito bem lá. É um esquema do Corinthians, que facilita a zaga, que é uma marcação muito bem feita, e facilita o centroavante enfiado. Agora o Corinthians, para ficar com o jogador, tem que pagar um caminhão de dinheiro por ele. E não vai ter retorno desse dinheiro. Não tem alguma coisa errada nisso, não? A pergunta que eu faço é a seguinte. Vamos admitir que ele não tivesse feito nenhum gol, tivesse sido um fracasso. Agora ele está por cima e é ótimo para o Corinthians. Aí, ainda assim, o Corinthians teria que pagar alguma coisa? Sim. Então, compensa pagar alguma coisa para o cara que está dando certo. Flávio, eu compreendo a tua tese. Eu sei que sempre há alguma coisa por trás e sempre estão tentando explorar os times. Você sabe que eu reconheço e sei que lamentavelmente, é isso. Só que camisa não joga sozinha. Tem que ter uma pecinha dentro dela. Tá certo? Se o Romero, nesse momento, está jogando bem,
está fazendo os gols do Corinthians. Conquistou... Quanto que é o valor, Vanderlei? São 3 milhões de euros? 3 milhões... Na época, eram 3 milhões de dólares Eu acho que é dívida que tem que pagar, viu, Flávio? Eu acho que Não, pera. O Corinthians deu a camisa pro Romero. Quem era Romero antes do Corinthians? Mas quando você contratou ele, você teve que comprar. O empresário bancou e botou no Corinthians. Mas aí, por que o empresário bota o Romero no Corinthians? O Corinthians é muito importante para abrir espaço para o cara crescer ou não crescer. Mas se o cara é assim, certo, bota o moleque da base. E se o cara deu certo? Não, tudo bem. Mas por que deu a camisa do Corinthians para ele? Então são 3 milhões de euros ou 3 milhões de dólares. Eu confesso que eu não sei exatamente qual é a moeda. Não lembro exatamente qual é a moeda. Mas, então o Corinthians não paga, ele vai embora. Isso. Pronto. Aí vai ter que contratar alguém ou não? Ou vai usar alguém da base? Talvez não. Quando o Jô saiu, insubstituível, o Rodriguinho foi lá e fez a mesma coisa. Então tá bom, mas vamos admitir que a torcida está cobrando. Quando sai um, quer outro. Tá certo? Então, mas se viu da base também já vem fatiado, não tem pra onde correr. Então, aí também tá errado. Também é outra vigarice que tem que acabar. 3 milhões. Você vai contratar um outro atacante que faça gols ou que resolva o problema por 3 milhões? Ou faz o mesmo esquema que empresta a preciosa camisa do Corinthians para algum jogadorzinho qualquer que vira um jogador exato depois de fazer gol no Corinthians. A camisa é muito boa. Mas levando nessa linha que você está falando, quer dizer, não pode receber ninguém, não existe mais nenhum jogador que não esteja fatiado. Essa é a realidade. Você aceita. Esses meninos que o Corinthians trouxe lá, o Matias, não sei o quê. Tá todo mundo no Corinthians? Tá todo mundo. Mas aí tem que acabar com isso. Tem que botar os caras para jogar. Bota o menino lá. Olha que negócio o Corinthians fez. Ele pega um empresário, investe num jogador desconhecido. Ninguém sabe quem é. O cara tem o privilégio de botar o cara no Corinthians. Olha onde ele pôs. Qualquer golzinho no Corinthians, qualquer correria no Corinthians, vira uma coisa de manchete. É um negócio espetacular. Se o cara der certo, muito bem. Se não der, ele jogou no Corinthians e o cara vai recuperar a grana que ele pôs. Se der certo, o Corinthians tem que pagar uma fortuna para ficar com ele. E a camisa, que eu vi o aluguel da camisa do Corinthians. Se não desse certo, essa é a pergunta. Se não desse certo, o cara ficava com o cara, mas jogou no Corinthians, já tem valor. Até o casinho vendeu. Quanto, Michele? O valor atual aqui no Transfer Market, né, que eu tô vendo aqui do Romero, é 2,5 milhões de euros. Tá bom, 3 milhões de euros. São 12 milhões. Multiplica por 4, são 12 milhões. É isso. Compensa para o Corinthians. Ele tem 26 anos, ainda tem tempo dinheiro. de futebol. Então tá bom, então por falta de dinheiro não fica. Essa é uma outra explicação. Eu estou dizendo que tecnicamente, e eu sei que você falou que ele tem limitações técnicas, é verdade. Mas ele tem feito gols. Como o Rodriguinho, como o Jô. Tá bom, mas o Jô não está lá. Rodriguinho não está lá, está o Romero lá. Isso. Quer dizer, aí você dá 12 milhões. Então, não tem dinheiro para isso. Eu também acho que o cara não tem que comprar, gente, se não você tem. Me dá, pega, eu não sei, por exemplo, tá como é o nome do menino lá da Ponte Preta? Birimbau. Você gostou desse Birimbau? Pega ele, faz gol, pega o Birimbau e dá a camisa do Corinthians para ele. É uma maravilha. Aí a Ponte não investe em nada, deixa o Birimbau lá. E se o Birimbau der certo, a Ponte recebe 3 milhões e meio. Mas o Corinthians não usou. É um negócio espetacular, cara. Aí não deu certo, volta pra Ponte. Mas o Corinthians, que coisa boa. O Corinthians não usufruiu dos gols do Romero, ou não? Sim. Então. E daí? Por que não pode ser do Carlinhos? Por que não pode usufruir dos gols dos outros? Não sei. Como é que você vê essa coisa, Dorival? Poxa, é difícil, Flávio. Não é fácil falar, não. Não, eu vou te falar aqui. Você falou, tá geral, né? Não, por exemplo, aqui, porque a gente não sabe quais são os trâmites legais de um clube para um jogador, para outro. Você acabou de falar de um atleta aí, o Vinícius Júnior, né? Surgiu no Flamengo, vendido pro Real Madrid. Na época, 50 milhões, né? Na época, 164 milhões de reais. 164 milhões. Aí o Flamengo vai e repatria o Vitinho por mais de 50 milhões de reais. E você pegar o histórico do Vitinho, não sei se você foi atleta seu ou não, o Vitinho não tem 10 gols na carreira. Chegou como um deus no Rio de Janeiro. Como é a carreira do Vitinho no Inter? Não é esquisito? São coisas obscuras. Não é esquisito? É isso que eu... Gente, o futebol... Porque aí é que tá. Se o futebol brasileiro tivesse maravilhoso, sendo visto no mundo inteiro, jogos maravilhosos, ok. Mas tá esculhambado. Se a gente não fizer nada, vai acabar quando isso? Jogos desse jeito, essa situação que o Dorival colocou aqui, nós queremos preservar o futebol. Eu quero preservar o futebol. Eu não quero pessoas que tenham lucro com o futebol. Eu quero que o futebol seja uma coisa de todo mundo. Eu quero que o meu neto goste de futebol. Isso que está aqui, ele vai ver campeonato inglês. Ele vai ver campeonato espanhol. Tá certo, Dorival? Mas a partir do momento, Flavio, a partir do momento que os clubes continuarem, não começarem, continuarem a terceirizar
os seus jogadores e ficar na mão dos empresários, vai continuar sempre isso aí. O Corinthians vai ter somente 3 milhões nos direitos do Rodriguinho, vai ter que pagar do Romero, quer dizer, então... Os caras não valorizam a marca dele. Isso é geral, não é só o Corinthians. Claro, não, estou falando, porque está esse caso do Romero. O cara não valoriza o tamanho. O que é uma camisa do São Paulo? Quando você vestiu a camisa do São Paulo, você mudou do dia para a noite. Claro. Você não era ninguém, de repente você não podia andar no shopping. Aqui, a Gazeta. E quem quer o Flávio para nada? Eu apareço na Gazeta, é importante, eu valorizo isso. Mas os caras não valorizam a marca. Um Palmeiras, se a pessoa você meter uma camisa do Palmeiras, você faz um gol, o Brasil inteiro fala. E isso não custa nada, ainda você paga. Flávio, gente, pelo amor de Deus. Dentro do mercado e dentro da realidade do futebol brasileiro, mundial, enfim, 3 milhões de dólares ou de euros, 3 milhões de euros, não é um número que pode se provocar pavor. Essa é a verdade. Vejam os números que estão sendo pagos aí, os salários que são pagos. O Vampeta fala uma coisa certa, né? Que alguns salários aqui no Brasil podem ter força de competir com os salários pagos na Europa. Sim. Né? Mas nós estamos falando do passe, do valor que poderia fazer permanecer o Romero no Corinthians. 3 milhões de euros, para mim é muito, é um absurdo, é caro, mas dentro da realidade... Não é. Vanderlei, eu entendo o que você fala. Só que ele só vale 3 milhões de euros porque ele está no Corinthians. Porque ele usou a camisa do Corinthians. Então... Se ele tivesse no Cerro Porteño, ele não valia um tostão furado. Esse é o ponto. Mas ele só está valorizado porque ele está no Corinthians. Como é que o Corinthians faz um contrato onde eu te dou a camisa importante pra caramba e se você ficar bom, eu pago uma fortuna por você? Porque na Isso época... é um negócio absurdo. Porque na época era um preço comprado. Mas dentro das negociações de mercado, o Vanderlei está certo. Os 3 milhões de euros é pouco. Sim, Miller, mas 3 milhões porque o Corinthians deu a camisa para ele. Sim. Você valoriza o produto e se o produto ficar bom, você paga pelo produto que você valorizou. E a camisa do Corinthians? Não, como é que deixou usar? Então devia ter cobrado um aluguel de 3 milhões de euros para ele vestir a camisa do Corinthians. E se o cara não ficou bom? Tchau, até logo, boa tarde, vai embora? Então, mas ele tá sendo útil pro Corinthians, é isso que eu estou dizendo para você, Flávio. Mas também ele está fazendo gols, é isso aí. Ele está sendo útil pro Corinthians. Mas ele está valorizado porque ele estava no Corinthians. Mas ele joga no Corinthians. Se fosse no Figueirense, não tinha esse valor todo. Aí o Corinthians valorizou um jogador totalmente desconhecido e ele ganhou um valor enorme. Quando ele ganhou um valor enorme, o time que o valorizou tem que pagar uma fortuna para ficar com ele. Não é uma conversa de louco? Ué, o Corinthians, assim, quando ele era um Zé Mané, alguém pagou para usar a camisa do Corinthians? Não. Mas, Flávio, a gente não sabe direitinho a situação. No momento que o Romero foi contratado, não foi porque o Corinthians talvez não tivesse dinheiro para fazer o investimento e alguém tenha feito esse investimento? Sem dúvida, mas o Corinthians contrataria o Romero? Não, eu acredito o que quer dizer. Romero... Porque também tem a condição em que o clube procure o Miller como empresário. Miller, eu estou precisando contratar determinado jogador. Você quer entrar? Como a gente ouve algumas negociações que tem aí. Fizeram contratos, fixaram o valor do direito. Mas era o Romero, não era o jogador. Se você fizer isso com o Cristiano Ronaldo, tudo bem. Era o Romero que não era ninguém. Mas, Flávio, como é que você faz um negócio desse que você valorizar o cara, você paga? A única coisa que eu sou contra é que você não pode ter uma instituição como Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, Flamengo, com os patrocinadores que tem, tomar dinheiro emprestado na mão de pessoa física. Claro. Fica devendo para banco. Você não pode chegar empresário e dizer assim, ó, me arruma aqui 4 milhões, vamos fazer a parceria com tal atleta. Aí é muito obscuro isso aí. Fica devendo para um banco mesmo, a taxa é maior, mas é pelo menos uma coisa séria. Como é que um empresário de futebol tem condições de dar 10, 15 milhões de euros para uma instituição como Corinthians, Flamengo? Eu vi agora a vinda do Everton para o São Paulo. Você viu como foi feita a operação da vinda do Everton? Não. O empresário deu dinheiro. Emprestou dinheiro para o São Paulo para pagar o Flamengo, aonde ele já tinha a porcentagem que é dele mesmo. Quer dizer, ele deu dinheiro, o dinheiro voltou para ele mesmo. Não, sensacional, né? Não, você viu a operação do Everton? Não sabia. Emprestou dinheiro para o São Paulo. Para o São Paulo pagar o Flamengo. Sim. E o São Paulo paga o Flamengo, que o Flamengo repassa para ele de novo o dinheiro. Não é sensacional? Olha, e você usando a camisa do Flamengo e a camisa do São Paulo, apenas. É um grande negócio, é maravilhoso, né? Você empresta dinheiro pro São Paulo para ele pagar o Flamengo te pagar, e o cara usou a maravilhosa camisa do Flamengo e a maravilhosa camisa do São Paulo. Que os negócios não são transparentes, parece que todos nós concordamos. É óbvio, imagina, falar que no futebol o negócio é transparente, você tá com febre, sem dúvida alguma.
Nós estamos analisando só o caso do Romero. Não estamos abrindo agora... Eu estou analisando a filosofia do negócio. Mas é como você colocou sobre a mesa o assunto Romero, eu estou falando do Romero. Quer dizer, nesse caso específico, se o Romero não servir para o Corinthians, tem logo satisfação, o Romero não precisa pagar um tostão, vai para o Paraguai, vai para onde você quiser, não interessa para o Corinthians. Agora, se o Corinthians está satisfeito com alguém que está fazendo gol, aplicado, joga de zagueiro, de meio campo... Tudo bem. E por esse valor, acabou de falar o Miller, e acho que todo mundo concorda, é um valor baixo em relação ao valor de mercado que se tem por aí. Ué, qualquer jogador Eles não tem dinheiro para nada. Então não compra. Não, mas não pode vender ele quando terminar o contrato? Talvez, eu não sei, de repente fica de novo ou se com o cara. tiver uma multa. Isso aí é só para pagar agora. O Corinthians ganha, Flávio. Do jeito que você está falando, o Romero vai embora do Corinthians, o Corinthians não vai ganhar nada. Mas não vai ganhar nada mesmo. Não, quando terminar o... Se for agora. Agora, não vai ganhar nada. Esse para ficar tem que pagar. E o jogador é dele. E aí, por que não pega o moleque da base, que é do Corinthians, se é que existe algum, e bota com a camisa do Corinthians para ver se ele não joga? É o seguinte, Flávio, se o Romero for embora, aí os direitos 100% do jogador. Na extinção de um contrato. Ou no término de um contrato. E agora também. Me informa, Alexandre Silvestre, que o contrato do Romero vai até julho de 2019 com o Corinthians. Então, mas o Corinthians, para manter, ele tem que pagar. O jogador dele é muito louco. Porque isso. 6 meses antes, o jogador pode assinar um pré-contrato. Já pode assinar. Exatamente, 6 meses antes. É aquele negócio, Flavito, acho que tem que mudar a lei urgente. A lei tem que ser revista, não só nesse caso, em vários outros aspectos. Acho que tem que acrescentar mais coisas aí para proteger o jogador e o clube. Mas as pessoas precisam dirigir com seriedade. Lógico. Senão não adianta. Porque a lei o quê? Pelo amor de Deus. Se não tiver a lei de responsabilidade, como é que faz? Não dá, né? Então, alguém foi preso? Não, né? É complicado. Bom, vamos ver a bola rolando, né? E com a bola rolando, não teve ganhador. Autoriza o árbitro, está valendo na Arena Itaquera, na Arena Corinthians e Atlético Paranaense. Mais um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e você acompanhando os melhores momentos na TV Gazeta. Cleison, tentativa do passe, vai sobrar para o Cleison ainda, ele briga. Léo Santos arriscou a batida. E a defesa do goleiro Santos do Atlético Paranaense. Bela troca de passes. Pedrinho vai arriscar dali a batida. Santos mais uma vez faz a defesa. Marcinho. Ele a tentativa. Cássio. Defesa importantíssima do goleiro do Corinthians. Pedrinho. Jadson. Viu bem ali o Cleison. Tinha Romero por ali. Dominou Romero. Pegou o goleiro Santos. E ali a batida. E a bola para fora, mas viu ali o desvio, o árbitro, portanto, escanteio para a equipe do Atlético Paranaense. Pedrinho. Perdeu ali o Corinthians. E ali a tentativa do chute e o Cássio salva o Corinthians mais uma vez. Pedro Henrique. Saiu jogando errado, olha só o tiro, Cássio. Firme fez a defesa. Lançamento saiu, vem chegando o time do Atlético Paranaense, olha só, tá livre. Chegou o Renan Lodge, bateu Cássio mais uma vez. E aí o Cássio pode tentar pela última, não dá tempo para mais nada. Final de partida em Itaquera, 0 para o Corinthians, 0 também para o Atlético Paranaense. Só para fazer um registro, a rede social está movimentadíssima. Se prepara, professor Dorival, vai trabalhar. Por parte da torcida do Vasco da Gama, praticamente exigindo a demissão do Jorginho. Que maravilha. Só para fazer o registro. É sensacional, né? Chegou lá outro dia. Vamos ver o que se falou nos vestiários. Particularmente para você, assim, quando você parar para avaliar essa partida da zaga ali que o Pedro Henrique falou que vocês não tiveram tanto tempo para treinar, com jogadores jovens, a questão do entrosamento, o Cássio falando para torcedores terem calma que eram jogadores mais jovens. A gente não simplesmente colocou alguns atletas cego, vamos dizer assim, sem saber o que eles poderiam render. A gente confia muito nesses atletas, por isso que eles estão aqui. E eles vêm em constante evolução nos treinamentos e devido a
a nossa interação com os departamentos, a gente achou que esse jogo era um jogo ideal para a gente não ter risco. A gente sempre trabalhou e sempre foi muito claro aqui nas entrevistas falando que nós não íamos poupar para descansar jogador que não tivesse de fato necessitando, ou alguma questão clínica ou alguma questão física. Então todos os jogadores que não iniciaram a partida, que foram titulares no jogo passado, à exceção do Vital, foram opções para ter prudência e cuidado. E o fato de ser 8 jogadores jovens, a gente tinha consciência, a média de idade da equipe era de 24 anos, sendo que a gente sabe que a gente tem expoentes de experiência nessa equipe. Acho que nós fizemos, aproveitando já um primeiro tempo inconstante e um segundo tempo muito bom, por mais que tenha faltado um pouquinho de profundidade. Qual o impacto psicológico de não ter perdido as vésperas desse jogo contra o Colo-Colo? E o que esperar do Corinthians lá no Chile em termos de postura? Um time que espera mais, que especula mais, para de repente até trazer um empate, ou um time que promete agredir lá também? Olha, o aspecto psicológico ele é satisfatório. Se a gente tivesse ganho, a gente sairia daqui muito mais confiante. Na realidade não abala muita confiança, mas eu acho que sairia mais entusiasmado. Talvez essa seja a palavra melhor, porque seria a 4ª vitória seguida. Mas a gente sai satisfeito com o rendimento, satisfeito com essa possibilidade de ver um time jovem que tem a marca do Corinthians, que tem a cara do Corinthians, porque nós trocamos o mesmo número de passes que nós trocávamos, nós finalizamos uma média muito parecida do que a gente finalizava, todos os conceitos foram muito próximos. É claro que talvez faltou um pouco do brilhantismo, um pouco mais da segurança, que em alguns momentos o jogo perdeu-se um pouquinho o controle. A postura do Corinthians, independente de jogar fora de casa ou dentro de casa, ela vai ser essa. Ela vai ser de um time que vai tentar ter a bola com muitas triangulações, com muita aproximação, com muita mobilidade, e nós vamos tentar fazer isso no Chile. É claro que o jogo vai mostrar o melhor caminho. Se a gente achar que é melhor a gente esperar um pouco para contra-atacar, talvez a gente opte por essa estratégia, mas em princípio é manter a ideia que a gente vem fazendo aqui. Aliás, o pessoal vai para o Chile na 4ª, volta na 5ª, e se tudo correr bem, o pessoal do Corinthians, o Loz, o Alessandro, o pessoal da bola, vai passar lá na pizzaria do Juninho. Nós teremos o evento da Cruz Verde, onde o pessoal da bola, cantores e tal, viram garçons por uma noite. O Miller vai estar lá, o Vampeta vai estar lá. O professor Dorival já foi lá também. Foi, mas ele está lá em Santa Depois a gente tomou logo umas 4 botelhas de vinho. Nós seremos Depois tomamos umas 4 botelhas de vinho, falamos sobre quinta-feira, dia 9, quinta-feira, a Agora. partir das 19 horas, lá na Pizzaria Paulista do Juninho, campeões do mundo. É um encontro maravilhoso, campeão do mundo servindo na mesa, não é legal? É bem bacana. Então, o Carlos Alberto de Nóbrega vai, o Moacir Franco vai, um monte de gente bacana. Pizza Paulista 10. O Simoninha vai, Pizza Paulista 10, Euclides Pacheco 880, e tudo que for arrecadar, tudo que você consumir, vai para Cruz Verde. Legal, que é sensacional, vocês viram semana passada, que local bacana que é. Então, conto com a sua visita lá pra gente, vai comer bem pra caramba, e vai ter uma noite diferente e vai ajudar a Cruz Verde, que é o mais importante disso tudo. Muito legal. Vamos pra nossa mesa do VAR? Não, mesa quadrada. Fala pessoal, tá começando mais um Mesa Quadrada. E aí Vini, beleza mano? Fala Gui, beleza? O que temos para o Mesa Quadrada de hoje, hein? Semana passada você viu uma resenha com a Luiz Chulapa. Sensacional, coisa fina. E agora o desafio com o Chulapita. E as regras do desafio com a Luiz Chulapa são as seguintes: Miller e Vanderlei, 5 pontos. Vampeta e Flávio Prado, 10. Trave, 1 ponto e travessão, 2 pontos. 6 chutes pra cada, alternados. Vamos lá? Boa sorte. Quer tomar mais um Danone antes ou já tá preparado? Tá preparado? Já tô dando nave. Quer começar ou eu começo? Comece. Vamos lá, gente. Não é possível, cara. Só consegui ganhar do Amaral até agora, bicho. Porra, mano, não é possível, mano. Vou até pra lá pegar a bola, né? Porra! Caramba, hein? Que gandula que eu tô agora, hein? Tô com moral, hein? Bora! Buscar o Vamp, eu acho, hein? Ai! Bom, passou perto. Primeiro chute fora, hein? Primeiro chute do Chulapa. Tentei embebedar ele antes. Não sei se deu certo. Ai! Caraca, bicho!
Meu Deus, gelei, hein? O Chula já meteu ali, velho. Quase que ele acerta o rosto do Vamp, hein? Meu segundo chute, hein? Ah, não! Ridículo! Meu Deus do céu, velho. Boa. Eu vou no Vamp de novo. Opa! 2 pontos. 2 pro Chula, hein? Opa! Tô até vendo já. Opa! Vocês viram? Eu tô dando nave, viu? Mas eu quero você, Vamp. Eu quero você. Meu terceiro chute, né? É. 2 pontos pra você. Ai! Caramba! Caraca, eu vou agora escolher aqui. Ai! Nossa, bicho. Meu. Peraí, fazer aqui igual o pé de anjo, aqui, ó. É. E tentou me ensinar. Jeito ela. Pra cima. Eita! Meu Deus, eu não acerto um ângulo. Vamos. Quarto chute do Chula. Tá 2 já pra ele, hein? Vamos, Miller. Ai! Caraca! Que isso? Vou tentar o Miller também, eu achei. Ai! Caraca, mano do céu! 5, viu? Não é possível, não acerta! Eu vou no Miller de novo, cara. Eu tenho que acertar. Calma, Chula. Relaxa, Luizio. Tá de esquerda. Opa! Triscou. 1 ponto. Eu escutei. Eu vi. Triscou. Mais 3 pontos. Eu escutei daqui. Ai, minha última, hein? Caraca. Só que eu tenho que acertar o rosto de alguém. Tem agora é só aqui, ó. Só. Aí, ou embaixo. É. Ai, minha última, hein? Vamos, gente. Consigo. Acertar uma. É aqui, hein? Acho que eu vou no Miller de novo. Onde eu tô? Mete ela aqui, ó. Não tem outra. Tentar acertar você. Vem aqui, ó. Tenta me acertar. Se você acertar ali em cima, você empata com o Marcelinho Pronto, Carioca. Vou tentar. Já tá ganho, né, de mim? Vou tentar ali. Ali na trave, né? Ali ou ali? Agora é você contra o Marcelinho. Ai! Quase, tá bom. Mas valeu. Valeu a pena. Tá bom, já ganhou. Chula. Show de bola. Porra, brigadão pela sua agradeço aí. presença aqui com a gente. Você foi um cara humilde sempre. Ele me atendeu diretamente no WhatsApp, não teve esse assessor, não. Tá, só pra avisar aí. Não é nenhuma, né? É legal ter assessor, mas às vezes é bom, né, conversar assim, né? Que é diferente, né, Chula? Porra, o papo é reto, é melhor. Nós já marca o Danone e tudo. Já tá direto. Obrigadão, Chula. Esse foi o desafio com a Luísa Chulapa. Lembrando você, hashtag Mesa Quadrada pra falar com a gente no Twitter ou @Mesa Quadrada Oficial pra falar com a gente no Instagram. Qual que é o seu Insta, Chula? Opa, Luísa Chulapa. Nós na fita, o resto do DVD. Malandro, valeu, Chula. Falou, pessoal, um abraço. Nós, tamo junto. Vi o filme passar, os melhores momentos, onde eu atuei, pelos palcos do meu sentimento. Depois de mais uma derrota no Mesa Quadrada, o ranking é o seguinte. Primeiro lugar, Marcelinho Carioca, 13 pontos. Segundo lugar, empatados, Marcos Assunção e Lulinha com 12. Terceiro lugar para Júlio César, com 10. Na quarta colocação, Amaral, 4 pontos. E na lanterninha, Aloísio Chulapa com 3 pontinhos. Eita, foi demais. Michele, e as nossas fotos? Vamos lá, vamos ver algumas das participações desta noite aqui no Mesa Redonda. Olha só, nós temos o Carlos Alberto Marques, de Jabaquara, São Paulo.
mandou foto pra gente. O Niro Carper, de Belém do Pará, ó, assistindo Mesa Redonda. O Edgar dos Santos Vicente, com o amigo Denis, do Parque São Lucas, aqui de São Paulo também. O Erinaldo Rodrigues, de São Bernardo do Campo, um beijão pra você. E o Gildeon Costa dos Santos e a filhinha Letícia, de Taboão da Serra. Beijão pra vocês. E olha, vou dar parabéns aí pro escolhido, foi o Carlos Alberto Marques, aí do Jabaquara, que vocês viram, participou do programa e ganhou da nossa patrocinadora Brasforma um apoio para os pés. Ele tem regulagem de inclinação, pode ajudar muito na sua postura enquanto você trabalha, enquanto você estuda, até mesmo quando você vê televisão, tá bom? Fica ali a postura certinha. Parabéns para você, a nossa produção vai entrar em contato. Coisa boa, legal, muito bom. Olha, o Flamengo jogou contra o Grêmio praticamente com o time reserva e perdeu. Vamos ver como é que foi. Grêmio e Flamengo se reencontraram na arena depois do confronto pela Copa do Brasil com equipes cheias de reservas. Aos 25 do primeiro tempo, o árbitro deu pênalti. Toque de mão de Rodinei dentro da área. Jael foi para a cobrança e parou na defesa de Diego Alves. A redenção veio no finalzinho da etapa inicial. Jael aproveitou o cruzamento da direita e testou firme para fazer 1-0 Grêmio. Logo no começo do segundo tempo, foi a vez de Marinho balançar a rede. Ele recebeu o passe de Jael e tocou no cantinho. E ficou nisso. Grêmio 2, Flamengo 0, placar final. E aí, com a vitória do São Paulo, hoje São Paulo assumiu a liderança. Dorival, tem mais algumas coisinhas para esclarecer. Quando a gente falava do criar-se situações para derrubar um treinador, uma das coisas que falam muito é que o seu filho, o Silvestre, cria problemas nos vestiários. Você já deve ter ouvido isso. Vários. O que você pode dizer para a gente? Isso daí foi uma situação do Santos. Infelizmente, é muita maldade, o Flávio. Até porque, para mim ficar defendendo assim, é até ruim. Eu gostaria muito que vocês buscassem informações com os jogadores, claro, tanto de São Paulo quanto de Santos. Eu me sinto mais confortável, porque em momento nenhum eu fico muito atento com tudo isso. Em momento nenhum eu presenciei esse tipo de situação. Eu gostaria muito de ouvir dos próprios jogadores, porque, olha, posicionei inclusive a diretoria de São Paulo na minha chegada com relação a essa situação, e 10 dias depois posicionaram ao pessoal da Band, infelizmente, e começaram a divulgar essa matéria. É o tal do jornalismo, né? O jornalismo é feito dos dois lados, então no mínimo você tem que ser pelo menos ouvido. E as pessoas resolveram acreditar naquilo que foi plantado por eles. Então, por isso que eu falei, olha, eu acho que o tempo é senhor da razão, então deixa as coisas acontecerem e questionem os jogadores de Santos, de São Paulo, de Vasco, de Flamengo, todos que nós somos. Para mim foi uma novidade. Infelizmente, jogada de uma maneira maliciosa, por pessoas que queriam realmente esse tipo de situação. Isso aí aconteceu dentro do Santos. Você acha que nós ficamos 2 anos dentro do Santos? E engraçado, Flávio, quando nós jogamos estando no São Paulo, nós jogamos com o Santos. Todo mundo foi abraçar o Silvestre, pois é, então... porque você olha, você fala, bom, vamos ver como é que vai ser. Foi todo mundo lá abraçar. É difícil isso. Vou falar o quê? Mas, infelizmente, um cara que é meu amigo, Neto, falou sem ter me ouvido. Falou, repetiu, Veloso da mesma forma, pessoas que são meus amigos. Então eu não vou ficar me defendendo para quê nesse tipo de situação. O próprio Ronaldo falou muito a respeito. Eu ouço, deixa as coisas acontecerem, mas eu gostaria que eles ouvissem um pouco dos jogadores. Em momento nenhum eles questionaram os jogadores. Qual é o seu projeto de vida? Você segue, esse ano você dá um tempo, você pretende voltar? O que você está querendo Flávio, assim, eu estava aguardando algumas situações aí de fora que acabaram não acontecendo. São engraçadas essas situações. Quando você está empregado, aparecem. E eu não saio. Sair, né? E eu não saio, Vampeta. E elas aparecem. E de repente, num momento como esse, algumas situações que estavam bem desenhadas acabaram não acontecendo. Então, assim, eu vou esperar, aguardar. Primeiro eu tenho uma situação para resolver internamente, pessoal, né, dentro da minha casa. E assim que tiver tudo solucionado, eu acho que já vai estar também se aproximando do final do ano. Eu acho que os melhores trabalhos que eu participei, Flávio, foram trabalhos que eu iniciei.
Claro. Eu gosto de iniciar. Um pouco diferente do que aconteceu esse ano com o São Paulo, que foi muito atropelado com aqueles 10 dias apenas de trabalhos, e aquilo lá complicou muito, porque eu gosto de usar esse período para a preparação das equipes que eu dirijo. E todos os trabalhos que eu consegui iniciar, nós conseguimos aí grandes resultados. Agora... Era mundo árabe que você tinha proposta? Não, tinha da Turquia, tinha mundo árabe, tinha China, enfim, foram situações que em outros momentos aconteceram, só que eu estava com o clube. E eticamente você seguiu o seu trabalho, parabéns. Não é porque os clubes não têm ética que você tem que agir igual, né? Senão a gente não chega a lugar nenhum. Michele, temos que dar o resultado final da enquete, né? O São Paulo vai ser aí campeão no Brasileirão, segundo os nossos telespectadores, com 64% dos votos. Essa é o final da enquete do site gazetesportiva.com, e amanhã a gente tem encontro marcado no programa Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Bacana. Miller, muito obrigado. Vampeta, muito obrigado. Vanderlei, muito obrigado. Dorival Júnior, um caráter espetacular dentro do nosso futebol. Eu ia falar volte logo, mas acho que não. Melhor esperar o começo. Não é verdade, é verdade. Quem senta aqui... Quem senta nessa mas eu acho cadeira, que é um mau negócio. Que vem a proposta da Turquia, da China. Eu acho um mau negócio pegar... Porque você é um rosto ótimo para darem a cabeça. Aí vão querer esconder a incompetência de gestores, trazendo um treinador famoso. 2, 3 resultados ruins, eles dão a sua cabeça. Não vale a pena, é melhor você esperar o momento certo para voltar. Eu acho que é legal. Como seu amigo, eu desejo isso. Eu acho que os desafios são importantes, mas você tem que saber o momento também. Em momentos anteriores, eu acho que eu atropelei algumas situações. Mas eu acho que tudo vai acontecer no momento certo. Deus sabe o momento certo. Obrigado, Dorival. Obrigado por vir de Santa Catarina para nos atender. Um abraço. Amanhã nos vemos no Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde. Eu de vela, do mais lindo casal da televisão brasileira, Celso Cardoso e Michele Gianella. Um abraço. É isso aí, um abraço para você também. Tá vendo que mulher educada? Mas agora ele já começa a falar de vela, né?